Uma vez eu estava dando uma formação de professores na parte de robótica e uma professora falou uma frase para mim que me marcou para a vida. Que ela falou: Andresa, nenhum professor sai de casa de manhã e quer dar uma aula ruim. Nenhum professor levanta de manhã e espera que o aluno fique entediado e que veja, você olhe na cara dele que ele está em todo e qualquer lugar, menos aqui, dentro da sala de aula que você está. Então, a gente faz o que realmente é o máximo que a gente consegue fazer ali, naquele contexto, tendo que trabalhar em 3 turnos, tendo uma estrutura, muitas vezes, de coordenação pedagógica, de exigência de conteúdo que tem que dar, de volume de conteúdo que tem que dar, que acaba impossibilitando. Então, o professor, ele sabe e ele amaria dar uma super aula. Ele adoraria chegar e fazer com que a criança saia da escola contando para os pais o quanto que foi incrível. Mas muitas vezes não é viável. Então, o quanto que essas novas tecnologias talvez não possam somar forças para conseguir ajudar talvez um pouco, sabe? Um pouco que seja um banco de informações, de recursos, que tenha uma curadoria boa e que seja acessível sim, e que seja curto, e que ele consiga enriquecer, e que ele consiga transformar, ou uma estrutura que ajude eles a montar e possibilitar uma diferença para cada tipo de turma que eles têm e que não consuma 4, 5 horas. Uma vez eu vi um estudo que demorava mais de 2 horas e meia para preparar uma aula. Se o professor dá para 8 turmas na semana, como é que faz para preparar a aula toda semana? Ele vai voltar, ele vai buscar o que ele já faz. É o viável para ele. Mas eu acho que se a gente conseguir fornecer e recursos que possibilitem isso, eles vão pegar e eles vão fazer com um sorriso no rosto. Porque professor é incrível. Professor, ele pega essa luta para ele junto. Então, eu acho que hoje está muito mais um contexto que amarra ele do que um não querer, sabe? Você falou umas coisas que acho que são bem importantes, assim, que acho que é de recurso, né, que esse professor teria disponível. E eu acho que às vezes você fica muito tempo em um lugar que não te dá recurso, a gente vai desistindo, né? Sim. A gente vai parando, né? Mas se um aluno encostar nele e falar: professor, como é que faz isso? Ah, mas ele vai ficar até a noite vendo, se ele não souber, e no outro dia ele vai trazer a resposta. Feliz. É incrível, isso que é incrível. Eu fico pensando para juntar, né? Porque eu acho que tem essa... Vou ver se meu raciocínio aqui amarra, né? Quer dizer, ele certamente não sai para dar uma aula ruim, né? Mas a gente... Aí talvez menos na educação básica e talvez mais no ensino superior, assim... eu tinha uma professora que falava assim: quando o professor saiu dizendo, puta, dei uma aula incrível hoje, foi foda, não sei o quê, talvez os alunos não tenham achado tão boa assim. É o cara que tá saindo com essa sensação. Pode acontecer de ter um descompasso entre a sua autoavaliação como docente e a avaliação que o estudante faz do seu desempenho como professor. E acho que isso depende, eu não vou chamar de objetivos, mas vou chamar de expectativas nesse primeiro momento, que aonde que a gente quer chegar naqueles 45, 50 minutos, ou 1h30, ou 3 horas, depende daí do seu arranjo, né? E quanto mais a gente... É isso, né? Eu tinha professores com pirotecnias, assim, cada dia ele vinha, sacava da cartola um negócio, que pulava, fazia não sei o que, tinha que interagir, não sei o que, no fim eu saía e falei, pô, foi mó animado, mas eu não tenho certeza do que eu aprendi, sabe, um pouco essa sensação, assim. Então, tem um uso distorcido, fora do lugar, nananã, tem um outro que vai lá de giz e lousa e segura, e você fala, caraca, explodiu aqui minha cabeça e eu aprendi mais do que em 3 meses de não sei o quê. Eu acho que depende de onde a gente quer chegar e se a gente
como professora, agora falo de mim mesma também. Se a gente sabe qual é o recurso, ou a tecnologia, ou o instrumento, ou que vai fazer a minha atuação naquele tempo, produzir aquilo que eu quero que o aluno desenvolva naquele microtempo, que junta com um monte de outros microtempos e que no fim de um semestre, de um ano, de 15 anos, ele saiu daqui e chegou ali, né, num outro lugar. Mas não é tão simples. Eu acho que isso é uma formação contínua da vida mesmo, né? Porque toda hora mudam os recursos que estão disponíveis, e acho que isso é uma fonte de ansiedade um pouco. A hora que você parece que entendeu um negócio, vem outra, você fala, vou ter que estudar essa outra também. Mas, e você pode ficar confortável aqui, e tudo bem, mas essa clareza, né, do que você quer, fala, vou gastar 45 minutos para falar um pouco sobre tudo, e talvez não chegar, ou tudo sobre um pouco, e aí eu faço um recorte e garanto aquela coisa. É um negócio muito difícil, né, de gerenciar, assim. Tecnologia podia muito ajudar, mas você tem que saber. A tecnologia não vai te dar as respostas, ela vai te dar os instrumentos, você que tem que saber aonde você quer chegar. Por isso que se estimula muito hoje aquela construção de comunidade, né, de troca de conteúdo, de informação. Então, vamos imaginar, por exemplo, um livro digital em que o professor desenvolveu uma prática super interessante para discutir movimento retilíneo uniforme, vamos dizer assim, e ele abastece naquele ambiente, num ambiente virtual, essa prática dele, com encaminhamento, com foto, com imagem, com os alunos se sentem representados e vistos, porque eles vão mostrar o que eles fizeram. O professor como alguém que está compartilhando, um multiplicador, e aí você vai tendo várias fontes de pessoas que estão na prática, de profissionais que estão ali, que sabem que tem uma realidade muitas vezes parecida ou próxima, e que aí você vai falar, nossa, não é que essa aula pode ser assim também? Nossa, olha, então é essa ideia de a gente consegue talvez melhorar, enriquecer, se a gente se juntar. O quanto mais a gente conseguir ambientes e recursos que a gente compartilhe, formas de desenvolver, de aprender. O aluno, ele pode também olhar, pode ter uma área para ele, ele aprende e ele mostra para os outros e ele mesmo conduz, porque o professor é essencial, central, mas o aluno, ele sabe ir puxando e ir dividindo e construindo junto. Eu costumo falar que o aluno, a gente aprende um monte de coisa sozinho. Mas para ensinar, você precisa de uma outra pessoa para ela poder aprender aquilo que você quer ensinar. Sim. Né? Ou seja... E quando você vai ensinar, que você vê que você não entendeu também. Exato. Sempre. Não, todo dia. Sabe que teve uma vez eu participei, não como entrevistador, em um podcast do B9, que era com a Ana Paula Xungani e tal, eu tava com... Bem legal. E lá me chamaram para falar sobre como a gente aprende ensinando. Eu vou deixar o link na descrição aqui, para o pessoal poder assistir o episódio lá. Tá lá no Spotify. E lá, uma das coisas que eu discuti é o quanto que às vezes eu me coloco em situações que eu preciso dar um curso, dar uma aula, fazer alguma coisa, para me forçar a estudar um tema que eu quero. Né? É impressionante, assim. Não, e tem pergunta, né? É isso, eu tenho dado uns cursos aí de umas coisas que eu tô estudando. E aí, às vezes, o cara faz uma pergunta que aí você fala, puta, pra essa pergunta eu não tenho resposta hoje, mas semana que vem eu vou ter. E eu vou lá porque não tinha feito essa conexão, essa relação, né? Tem um aprofundar aí do seu... É isso, é uma audiência, uma audiência super qualificada para te dar insights e inputs de coisas que você não tinha pensado antes, assim, é incrível.